Queridos, antes de compartilhar esse devocional nessa noite, eu quero compartilhar uma chamada para a igreja nesses próximos dias. Deus tem incomodado muito o nosso coração a respeito de entrar na brecha pela nossa nação, entrar na brecha pela nossa vida, entrar num tempo de jejum, de arrependimento, de quebrantamento. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, ou seja, Deus não trata com o ímpio, Deus trata com a igreja, Deus trata com o povo dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, o Brasil está precisando de cura. A terra do Brasil está gemendo. Pessoas estão sofrendo. As catástrofes de norte a sul, de leste a oeste. A verdade é que a gente sabe que esses princípios das dores viriam, porque um avivamento está nascendo. E são nesses momentos de dores de parto que Deus levanta um povo no meio de um povo. Então, a partir de terça-feira, e nós vamos dar os detalhes desse jejum para aqueles que entenderem que essa é uma chamada legítima, para aqueles que compreenderem, como Daniel. Daniel estava ali em Babilônia. A Bíblia diz que ele era um homem justo, era um homem de oração, mas em determinado momento ele entra na brecha e ele confessa o pecado do povo como se fosse dele. Perdoa-nos. Ele se identifica com a nação. Perdoa-nos a nação. E esses serão dias de nós realmente olharmos para nós mesmos, nos arrependermos dos nossos pecados, o pecado da nossa casa, o pecado da igreja, o pecado da nossa terra, da nossa cidade, da nossa nação. E vamos realmente dar voz àquilo que Deus fala. Eu procurei alguém nesta nação, entre o meu povo, para que se colocasse na brecha por essa terra. No capítulo 6 do livro de Isaías, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer algo para vocês. Esta é uma chamada legítima nesses dias, porque coisas muito ruins estão acontecendo. A gente não tem ideia do nível de sofrimento. Muita gente enlutada, muita gente perdendo tudo. Esses dias eu estava vendo, numa região ali da Bahia, não tinha nem lugar para a prefeitura montar acampamentos para recolher as pessoas que perderam tudo. E alguns estão tendo que morar em baias de cavalos, em alguns aras, porque é o único lugar que sobrou para eles. Essas pessoas perderam tudo. Essas pessoas perderam familiares. Essas pessoas perderam a esperança. E nós não podemos ficar indiferentes. Graças a Deus, a nossa terra tem sido guardada. Amém, queridos? Graças a Deus, a nossa casa tem sido guardada. Mas Deus está nos chamando para entrar na brecha pela nossa nação. O Brasil tem pecado. Tem sido derramado muito sangue inocente, muitos sacrifícios, muitas feitiçarias, muitas bruxarias, muitas afrontas a Deus tem sido colocado nessa nação. E nós precisamos, como igreja, pedir para o Senhor sarar a nossa terra. Eu quero finalizar o livro de Jeremias. O Senhor diz para Jeremias: fale para o povo orar pela paz da terra, da cidade onde eles estão, porque havendo paz nesse lugar, eles terão paz. Vamos pedir para o Senhor. E a gente sabe que paz é impossível sem Jesus. Paz só é possível com o príncipe da paz.
Então que nós possamos orar nesses dias, para que esse avivamento, ele cresça. Que nós possamos entrar nesse rio, e que se levante uma geração cheia do Espírito Santo, apaixonadas pelas vidas, e que nós possamos entender que a gente pode fazer a diferença, em nome de Jesus. Então, a partir de terça, até o dia 20, nós estaremos nesse tempo de jejum, e nós vamos estabelecer um período. Você vai escolher ou o período da manhã, ou o período da tarde, ou da noite. Aqueles que jejuarem no período da manhã, será de 6 da manhã até o meio-dia, ou aqueles que vão jejuar na parte da tarde, da 1 até as 6, ou aqueles que vão jejuar na parte da noite, das 7 até o outro dia de manhã. Então você vai escolher esse momento que você vai separar para jejuar, para orar, para se quebrantar, para pedir para Deus sarar a sua vida, sarar, perdoar a sua vida, perdoar a sua casa, a sua família, perdoar a nossa igreja, perdoar a nossa nação. E nós vamos clamar ao Senhor. Diariamente nós estaremos trazendo devocionais, estaremos instruindo vocês. E um segundo aviso: essa próxima semana, devido ao trabalho que nós precisamos fazer e ter tempo aqui no altar da igreja, nós não teremos cultos presenciais, só teremos no domingo. Então, durante toda a semana, os nossos cultos serão online. Então, todos os cultos vão acontecer, mas online. Então, você vai ser ministrado. Não haverá culto presencial nessa semana, para que a gente possa finalizar esse processo e ter tempo para que haja a secagem e todo o processo aqui no altar. Então, eu queria que vocês compreendessem esse momento, para que a gente possa juntos finalizar esse projeto que Deus tem nos dado aqui, dessa reforma interna, poder começar na parte externa e deixar esse ambiente cada vez melhor. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 3, e eu quero compartilhar esse devocional antes de nós cearmos. E o tema: um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Esse é um tempo que nós precisamos entender que Deus está nos chamando para estabelecer essa geografia chamada família como um lugar de promessa, como um lugar de salvação. O texto diz: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 do mês de Aviv, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Diga comigo: um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Diga: minha casa já tem um cordeiro suficiente para ela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tudo que foi falado no passado já apontava e estava exatamente consolidando aquilo que veio a se manifestar em Cristo Jesus. Um cordeiro para cada casa. A gente precisa trazer essa compreensão que todos o de nossa casa podem ser salvos. Escute, todos. Diga comigo: todos. Todos. Eu não estou dizendo que todos serão, mas eu estou dizendo que todos de sua família podem ser salvos. Amém? Todos da nossa casa podem ser salvos. Nós precisamos crer que os nossos familiares estão debaixo de uma palavra de salvação. Há uma palavra. O cordeiro era para cada casa, era para cada família, não era para o indivíduo, era para todos. Aquilo já apontava. Deus é um Deus de família. Quando Ele chamou Abraão, o patriarca Abraão, pastor Mota e pastor Enier, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja,
em ti serão benditas todas as famílias. Ele não está dizendo todas as pessoas. A promessa é para a família. A promessa é para essa geografia que Deus estabelece como lugar onde Ele começa a manifestar a sua glória. Todas as famílias da terra. Por quê? Porque quando nós olhamos lá no capítulo 5 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos mostra exatamente que essa constituição de família aponta para o maior evento de casamento que vai ter na história, que é o casamento do noivo Yeshua com a sua noiva, a igreja. Então veja, esse é o modelo, um modelo de uma família de filhos e filhos semelhantes ao seu filho Jesus. Então Deus começa a mostrar para você, começa a mostrar para nós, que é possível toda a minha casa ser salva, é possível todos da minha família. Nós não podemos ser juízes, sabe, queridos, não seja um juiz, remova sua toga, remova seu martelo, não aponte. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Não julgue seus familiares, não julgue pessoas, porque quando você se coloca na posição de juiz, você está saindo da posição que Deus espera de nós, que sejamos intercessores, que possamos ter um coração como o coração do Pai. O problema é que a ideia religiosa transforma as nossas vidas em vidas soberbas, arrogantes. Estamos sempre apontando, estamos sempre dizendo não tem jeito, para aquele não tem jeito, para aquela não tem jeito. Pare de falar palavras negativas contra as pessoas da sua casa. Pare de profetizar aquilo que é negativo. Pare de declarar o que o inferno quer ouvir. Escute, as nossas palavras definem claramente o ambiente que nós vamos viver. Porque as nossas palavras, elas movem o reino do Espírito. Se as suas palavras são palavras de fé, vai ter milagre na sua casa. Eu vou repetir, se as suas palavras são palavras de fé, alinhadas com a palavra de Deus, vai ter milagres na sua casa. Mas se elas são palavras negativas, demônios vão tomar essas palavras. O reino espiritual sempre vai tomar a palavra que sair da nossa boca. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Então como que eu posso pedir oração por alguém da minha família, e o tempo todo eu estou dizendo, esse não tem jeito, para esse não tem jeito, está perdido, é um ímpio, é isso, a gente julga, e queremos vê-los salvos. Precisamos renovar, nós precisamos ver as pessoas como Deus vê. A gente precisa entrar no coração de Deus. Pare de falar que é difícil, que não tem jeito. Pare de dizer que é difícil e se posicione como um profeta e intercessor. E comece a fazer declarações de redenção na sua casa. Comece a fazer declarações de vida. Eu quero lhes lembrar, há um cordeiro para a sua casa. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Há um cordeiro para cada família. Há um cordeiro, escute, há um cordeiro para resgatar aquele filho que você talvez disse, não tem mais jeito. O Senhor disse, tem. Há um cordeiro para resgatar seu esposo, para resgatar sua esposa. Há um cordeiro para resgatar a sua família, seus pais. Há um cordeiro para cada casa. É para cada casa. Eu acho isso tão interessante. É suficiente para casa. A gente precisa conhecer o coração de Deus e saber que o desejo dele é que toda a sua família seja salva. Você consegue crer nisso? Que Deus deseja que toda a sua família seja salva? Apóstolo, mas tem feiticeiros na minha casa. Quem era você quando Deus lhe alcançou? Você era bonzinho? Quem era você quando o Evangelho lhe alcançou?
Quem era você quando a palavra gerou fé dentro de você? Acaso há impossíveis para Deus em todos os seus caminhos? Há impossíveis? Não há. E deixa eu lhe dar uma palavra. Sabe por que tem muita gente presa na feitiçaria, pastor Renê? Porque estão procurando Deus. Sabe por que tem muita gente presa na idolatria? Porque estão procurando Deus. Apenas, pastor Antônio, estão sendo guiados por cegos. São cegos guiando cegos. O que eles precisam? De uma luz. Deixa a luz de Jesus brilhar na sua vida. Eu falar mais uma vez, deixa a sua luz brilhar. Deixa a luz brilhar, porque quando a luz brilha, a luz não precisa falar, a luz não precisa fazer nada, a luz ilumina e as pessoas se acham, elas se encontram. Há um cordeiro para a sua casa, há um cordeiro para a sua família, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado e ele é suficiente para salvar toda a sua casa. Faça como Josué. No capítulo 24, 15, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente não sabe nada, pastor Enier, da casa de Josué. Pastor Wilson, a gente não sabe qual é a realidade deles. A gente não sabe quais eram as lutas que ele passava, Elza, com os filhos dele. Quais eram as lutas que ele vivia, pastor Mota, naquela caminhada com a sua família. A gente só sabe que ele se posicionou e toda a casa dele foi resgatada. Então, ninguém aqui está dizendo que a casa de Josué era perfeita. O que a Bíblia quer dizer é que esse homem se posicionou. Ele tomou um posicionamento. Ele disse: podem todos vocês voltarem para o Egito, mas no que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma posição, ele tomou uma decisão, e por isso toda a sua casa foi salva. Ele entendeu, tem um cordeiro, o cordeiro que nos tirou do Egito, é o cordeiro que vai nos fazer viver na terra da promessa. É suficiente para a minha casa, para a minha família. Há um cordeiro para cada casa. Posso ouvir um amém, queridos? Quantos creem que essa mesa, ela representa para nós essa verdade, que há um cordeiro para a sua casa, e a sua família é uma geografia, que é um território da promessa. Só os que creem aplaudem bem forte ao Messias. Jó é outro que tomou uma decisão. A Bíblia diz que ele apresentava oferta pelos seus filhos. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Quando os filhos terminavam de festejar, Jó acordava muito cedo. Era uma decisão dele. E ele pegava o melhor que ele tinha e ele ofertava ao Senhor pelos seus filhos. Ele ofertou ao Senhor pelos seus filhos. E olhe para mim, enquanto Jó tinha oferta, pastor Sérgio, para ofertar pelos filhos, ninguém tocou na vida dos filhos dele, Rogério. Ninguém. O próprio diabo disse: o Senhor colocou uma cerca de proteção. E sabe qual era a cerca de proteção ao redor da família de Jó? As ofertas que ele fazia pelos seus filhos, a decisão que ele tomou. Eu não sei o que eles estão fazendo, eu não sei se eles pecaram, mas eu só sei que eu tomei uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão. Sabe quando foi que o diabo pôde tocar nos filhos de Jó? O dia que o diabo recebeu autorização de Deus de tocar no rebanho de Jó. O dia que Jó não tinha mais oferta, os filhos fizeram uma festa e morreram. Olha que coisa poderosa. O dia que Jó não tinha mais rebanho para ofertar, perdeu a cerca de proteção ao redor dos filhos dele. Mas enquanto ele tinha, ele manteve a sua casa nas mãos do Senhor. Escute, tome uma decisão, invista, ore,
jejue, oferte, faça votos pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus pais, pelos seus cônjuges. Não desista de ver a redenção completa da sua casa. Que preço temos pago pela salvação da nossa família? Que preço temos pago pela salvação daqueles que estão se perdendo? Eu venho aqui para lhe lembrar nessa noite que tem um cordeiro para cada casa, há um cordeiro para cada família, há um cordeiro para a sua casa. Há um cordeiro. Pare de julgar e seja um intercessor. Pare de olhar com os olhos naturais e olhe com o coração de Deus, porque Deus olha para aqueles que estão perdidos como aqueles que serão salvos. Chame a existência. Chame a existência. Acorde de madrugada, acorde cedo, mas não sossegue enquanto não vê todos da sua casa rendidos aos pés do Senhor. Há um cordeiro para cada família. Seja como Cornélio, o gentio, que ele levou o evangelho para dentro da casa dele, e todos foram salvos, batizados e cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículos 44 e 48, Cornélio diz: eu estava orando, e o anjo apareceu para mim e me disse: manda chamar Pedro. Vai lá em Jope, lá na casa de Simão o curtidor, manda emissários até Pedro, porque ele vai trazer a salvação para dentro dessa casa, porque as tuas orações e as tuas ofertas, Cornélio, mexeram com o reino espiritual, e a tua casa será visitada, a tua casa será cheia da glória de Deus, a arca do Senhor vai entrar na tua casa. Pedro disse para Cornélio: Cornélio, nós, judeus, somos proibidos de comungar com gentios, mas o anjo que te apareceu para mim e disse para mim que eu não considerasse imundo a quem Deus abençoou. Veja, Pedro, ele tinha um juízo. Gentil? Não. É gente imunda. E Deus disse: não chame de imundo a quem Deus abençoou. Talvez você esteja dizendo: fulano da minha família, nem pensar, quer saber não. Não chame de imundo aqueles que Deus já preparou para ser salvo. Agora, como eles crerão se não tem quem fale? Como ouvirão se não tem quem fale? Se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Traga as boas novas para dentro da sua casa. Olhe para mim, queridos, a gente traz tanta coisa para dentro de casa. Não é verdade? A gente traz tanta coisa para dentro de casa que não edifica, e depois queremos ver a nossa casa salva. A gente traz de tudo. A gente traz de todas as coisas. Mas a pergunta que eu lhe faço: você tem trazido a arca do Senhor para dentro da sua casa? Sabe, queridos, nós temos células de aliança, células familiares, toda semana. E sabe, eu vou dizer algo para você: é muito mais fácil você dar uma festa toda semana na sua casa, 2, 3 festas. É muito mais fácil você fazer uma grande festa na sua casa do que passar meia hora com a sua família ouvindo a palavra de Deus. Apóstolo, mas é difícil. Quem disse que andar com Jesus é fácil? Quem disse que as coisas de Deus são fáceis? Escute, João Batista perdeu a cabeça porque ele falou de verdades. José foi para a prisão porque ele recusou ceder à carne. Sabe, queridos, quem disse que alguém vai estender tapete vermelho quando você trouxer a arca da aliança para dentro da sua casa? Mas quando você ousar fazer isso, a glória de Deus vai entrar na sua casa,
E o trabalho que você não consegue, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Sabe, pare e pense. Que oportunidade você tem de começar toda semana. Olha, quinta-feira tem reunião de célula aqui em casa. Ah, eu não gosto, eu não estou perguntando se gosto, eu estou dizendo que vai ter. A glória de Deus vai entrar nessa casa. E nem que seja sozinho, comece, estabeleça um ato profético, traga a arca da aliança para dentro da sua casa, e daqui a pouco vai ter avivamento na sua casa. Vai ter avivamento, vai ter glória de Deus. O problema maior, queridos, é que a grande maioria de nós acha que igreja são essas 4 paredes. Isso aqui não é igreja, isso aqui é só um lugar que nos reunimos. Igreja é mais do que isso. Igreja pode se manifestar na sua casa. Pare de fugir da sua casa para o lugar que você chama de igreja. E saiba que tem um cordeiro para cada família, para cada casa. Tem um cordeiro. Tem um cordeiro. Sabe, amados, quando a gente vê a vida de Abinadab, ele recebeu a arca, que estava vindo lá da terra dos filisteus, a glória de Deus, que tinha destruído os deuses filisteus, que tinham trazido tumores, ratos. A glória do Senhor, os filisteus disseram: nós não podemos segurar, manter essa glória. E a glória foi para a casa de Abinadab. Passou 20 anos na casa de Abinadab, Sandro, e nunca teve um milagre. E o dia que saiu de lá, pastor Wilson, matou o filho dele, Uzar. Por quê? É possível a gente conviver tanto tempo com a glória e não criar um ambiente para a manifestação dela. Escute, olhe para mim. Crie um ambiente na sua casa para a manifestação da glória de Deus. Eu não sei se vocês entenderam. Crie um ambiente na sua casa para a manifestação da glória de Deus. Separe um dia na semana. Desligue tudo. Desligue tudo. E prepare um ambiente, que a sua família veja você preparando esse ambiente. O que vai acontecer aqui hoje? A maior festa é festa do céu na terra. É glória de Deus nesse lugar. Comece a fazer isso. Apóstolo, eu começo a fazer, mas eu me esqueço. Pois é, querido, porque muitos só se lembram de Deus quando a água já está no teto da casa. Muitos só se lembram de trazer a glória de Deus quando a doença entra, quando a miséria entra, quando a destruição entra, quando o diabo tripudia. Em nome de Jesus, sejam proativos. Porque tem um cordeiro para cada família. Tem um cordeiro para cada casa. Cornélio trouxe. Quando Pedro entrou lá, o Espírito Santo de Deus batizou todos. Eles foram batizados nas águas. E toda aquela família nasceu de novo. E o cordeiro alimentou toda a casa de Cornélio. Sabe, queridos, sejam como o carcereiro de Filipos, lá em Atos 16, 32. A palavra do Senhor nos diz que quando o terremoto abriu as portas das prisões, o carcereiro pegou aqueles 2 prisioneiros, aqueles 2 homens que foram muito falados lá na cidade de Filipos, ali na Macedônia, porque eles eram considerados perturbadores da ordem, a ponto de serem jogados no calabouço interior. E agora aquele homem, quando percebe que Deus está na vida daqueles homens, sabe o que ele faz com aqueles 2 homens, pastor Mota? Leva para a casa dele. Imagine a família dele falando: você é louco? O que você está trazendo aqui para dentro de casa? Eu estou trazendo a salvação de Deus para dentro dessa casa. Eu estou correndo todos os riscos, porque eu vejo a glória de Deus na vida desses homens, e eu quero que essa glória entre na minha casa. E a Bíblia diz que naquele dia, ele e toda a casa dele creram no Senhor Jesus e foram salvos. Levaram. Sabe, eu quero terminar
e lhe fazer uma chamada. Tem filhos, filhas, marido, esposa, parentes, pais seus que estão em condições de prisões espirituais. Faça um caderno de oração e anote o nome dessas pessoas e comece a falar delas para Deus. Porque você está tentando falar de Deus para alguém que está morto. Você está tentando falar de Deus para alguém que está completamente morto. E quando você tenta falar para morto, é uma coisa completamente maluca. Então fale desse morto, dessa morta para Deus. Coloque um caderninho de oração e se ajoelhe todo dia e comece a declarar: Senhor, eu creio que pode ser salva a vida desse filho, desse marido, dessa esposa, desse meu familiar. Faça um caderno de oração e todas as vezes que Deus responder essa oração, testemunhe, glorifique o nome do Senhor. Deixa eu profetizar sobre a sua vida: vai ter batismo na sua casa, vai ter avivamento na sua casa, vai ter libertação na sua casa, porque tem um cordeiro para cada família. Faça um caderninho de oração, um simples caderno, aonde você vai fazer como Jó: acordar cedo, orar por essas vidas, ofertar por essas vidas, fazer votos por essas vidas, quebrar o poder das trevas com o poder da glória de Deus, porque tem um cordeiro para cada família. Prepare sua casa, traga a arca da aliança para sua casa. Há um cordeiro que pode alimentar todos da sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos nesse instante e ore para o Senhor, dizendo para Ele: Deus, eu preciso desse entendimento. Eu não posso mais ficar a minha vida inteira orando por alguém e dizendo que ele não tem jeito, pedindo oração por alguém e dizendo que não tem mais jeito. Senhor, eu quero ver a Tua glória, e no que depender de mim, eu quero trazer a Tua glória para dentro da minha casa. Há um cordeiro para cada família. Há um cordeiro para cada família. Senhor, nós queremos nesse momento Te agradecer, meu Pai. Nós queremos louvar o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. E eu sei que esta noite há uma semente de verdade sendo plantada no nosso coração. Ouça bem, Satanás, a nossa casa já tem um propósito de salvação, e toda semente das trevas vai ter que bater em retirada. Solta a vida dos nossos filhos, solta a vida dos cônjuges, solta a vida dos nossos pais e parentes, pois nós declaramos que o cordeiro que hoje nós comemos da sua carne é suficiente para alimentar toda a nossa casa. Não é só para alimentar a minha vida, não é só para alimentar a minha pessoa, é suficiente para alimentar todos os meus. Ora lá bachore cantará lá mais. Remaneia cone amaia chore cantará lá mais. Senhor, nós decidimos hoje, Pai. Nós decidimos sim, meu Deus. Nós decidimos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos, Pai, que a nossa casa é pedacinho dos céus na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor todo o louvor e toda a adoração. Meu Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, porque o Teu Espírito está nesse lugar, e aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, aí a liberdade, aí a liberdade. Senhor meu Deus,
nós queremos pedir que o Senhor venha curar os nossos corações. Eu queria pedir que você repetisse essa oração comigo e diga: Pai, cura meu coração, renova a minha mente. Nesta noite, eu quero declarar: chega, basta, Satanás, solta a minha casa, solta a minha família, solta os meus, solta a minha vida, em nome de Jesus. E hoje eu declaro: Espírito Santo, usa a minha vida, enche-me, Espírito Santo, pois eu quero me levantar como Jó se levantou, como Josué se levantou, como Cornélio se levantou. Sim, eu quero me levantar como a avó de Timóteo, a mãe daqueles jovens se levantaram e formaram um pastor. Eu quero me levantar como Joquebede, que guardou o seu filho no lugar mais difícil, no palácio do Egito. Senhor, eu quero me levantar, porque eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Há um cordeiro para cada família, há um cordeiro para cada família, há um cordeiro para cada família.